Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e nessa aula nós vamos ver o plugin do Layout Inteligente. Para explicar aqui para vocês, o Layout Inteligente não vai ser o local onde a gente vai fazer a nossa documentação, ele é um exportador para o nosso famoso layout, tá? A gente vai continuar usando o layout do SketchUp mesmo para poder apresentar, montar as nossas pranchas, mas a gente tem agora uma função que faz com que a gente consiga exportar as cenas muito mais fácil. Por que eu criei ele, né? Eu particularmente acho que arrumar cena lá no layout me trazia muito mais trabalho do que fazer do zero. Então, diversas vezes eu preferia abrir uma prancha e ir duplicando, porque eu arrumava uma numa escala e eu só ia trocando o tipo de cena, porque eu achava um saco ficar redimensionando, botando na escala uma por uma, fora que ele travava horrores, eu demorava muito só para arrumar o projeto, só para arrumar as pranchas, sabe? Então, com base nisso, eu solucionei o nosso problema que eu fiz um exportador, que ele dá um preview, ele diz qual é a escala que a gente vai colocar. Ele alinha, inclusive, o tamanho da viewport para não ficar aquela viewport enorme sobrando, que às vezes a gente selecionava uma coisa e selecionava o resto do mundo todo junto. Então, aqui fica bem certinho nas plantas, nas vistas, e a gente consegue otimizar o nosso tempo para o layout lá não travar tanto. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos partir da base que você já sabe que o seu projeto tem que estar com cenas praticamente prontas, tá? Tem que estar organizado em etiqueta, e isso a gente já aprendeu aí, por exemplo, junto com o Sketch Inteligente. Creio eu que você já assistiu as outras aulas e já sabe como que a gente tem que organizar o nosso arquivo para que ele consiga ir para o layout de forma otimizada para a gente não perder tempo. Eu vou usar aqui esse arquivo com vocês e eu tenho algumas cenas aqui para exportar, tá? Não é o arquivo completo, mas são algumas cenas só para mostrar para vocês como que usa aqui o layout inteligente. Nele, a gente vai ter aqui, quando a gente abre, o tipo de papel, orientação, o tamanho da gradezinha aqui, para a gente ajustar as viewports, o snap, que é tipo onde a viewport gruda para a gente poder alinhar, preview dessa viewport, então se está desativado ou ativado. Ativado, ele trava um pouquinho mais, tá? Então, se seu arquivo tá um pouquinho pesado, demora um pouquinho mais para ele calcular isso. E aí, em primeiro lugar, a gente não consegue vir aqui e adicionar uma viewport sem nenhuma prancha. Tá vendo que ele deu uma mensagem aqui embaixo, ó? Faça uma prancha primeiro. Então, aqui na lateral esquerda, a gente tem o campo de pranchas. A gente clica em nova e cria aqui uma prancha, ok? Nessa prancha, é importante salientar o quê? Não repita o nome de pranchas iguais, tá? Tem gente que coloca detalhamento, detalhamento, detalhamento. Isso dá erro, tá? Porque o layout ele vai entender que nomes de pranchas iguais, ele deve fazer sobreposição. Porque aí ele usa um xref para isso, tá? Então tá dentro dele essa opção. Nesse caso, sempre coloque detalhamento 1, detalhamento 2, detalhamento 3, ou exemplifique detalhamento sala, detalhamento cozinha, ok? Nunca repita nomes aqui de pranchas, porque senão ele pode dar erro. E aí, gente, não tem mistério. O que a gente precisa fazer? Vir aqui na lateral direita e escolher a nossa cena, definir a escala, inclusive eu vou colocar aqui 25 para vocês verem. Clicar em alto, porque ele calcula automaticamente o tamanho da viewport, deixando uma margem de 1 centímetro, mais ou menos, para aquela margem não ficar muito longe, né? Aquele problema que eu falei lá na introdução, a gente adiciona. O que eu preciso entender? Na 1:25, a minha viewport ocupou praticamente toda a cena, toda a folha. Então, se eu tiver um selo aqui em cima, ali embaixo e tal, você sabe como é a sua prancha. Você vai ver que isso aqui não vai caber. Na minha, pelo menos, não caberia. Então, eu vou precisar diminuir essa escala. Para editar essa viewport agora, a gente vem aqui em editar viewport, tá? Lá em cima ele é só para adicionar. Então, aqui com ela selecionada, a gente pode trocar a cena, atualizar a imagem do preview e trocar a escala. Se eu clicar em alto novamente, ele vai redimensionar essa nossa viewport para o tamanho correto, tá? A gente pode escolher aqui também a renderização dessa viewport. Por padrão, vem raster, é o que eu recomendo porque é o que menos trava, mas tem a opção híbrido e vetorial também. Fizemos a layout, ele vai exportar isso aqui para nós, nessa escala exatamente assim. Podemos criar uma nova? Vamos criar aqui a dielétrica, por exemplo. E a dielétrica tem uma opção que é o quê? A gente colocar uma sobreposição.
Para quem tinha o anterior, era em tabela, ficava mais complicado, era mais confuso. Agora tá incrível. Vamos trocar aqui a escala novamente, clicar em alto, adicionar. Olha como funciona a sobreposição agora. Para que a gente mande isso pronto lá para o layout, aqui embaixo a gente tem sobreposições. A gente escolhe com ela selecionada, tá? A gente vem aqui e escolhe o que vai ficar por baixo. Então, eu venho e, por exemplo, escolho a minha cena de mobiliário, que é a que eu faço a sobreposição. Então, escolhendo a de mobiliário, eu clico no maisinho, ele automaticamente coloca aqui que tem mais um. Então, tem mais uma cena junto com, né, com essa viewport, e ele até me diz aqui qual é. Então, eu tenho a tech, que é a técnica primeiro, e por baixo eu vou ter mobiliário. Se você quiser colocar outras, pode colocar. Aqui embaixo também tem uma marcaçãozinha bem fraquinha da escala e do tamanho dessa viewport. Vou criar aqui também a de iluminação. E olha só, ao invés de vir criar uma nova, a gente pode duplicar. A gente economiza um tempinho aí. Eu venho aqui, só mudo iluminação. E aí eu posso só trocar aqui a de cima, ó. Então, se eu vim e trocar por iluminação, ele vai trocar a viewport de cima e vai manter a minha mobiliário por baixo. Isso é perfeito, economiza muito tempo aí. E aí a gente já vai ter aqui outra cena pronta. Lá no layout, a gente só vai precisar puxar aí os nossos álbuns, as nossas legendas, exportar os relatórios, que se você já fez a planta aqui, se você usa os blocos dinâmicos de iluminação, você consegue o relatório. Então, é só exportar pelo plugin e inserir no teu arquivo, copiar a referência de uma tabela, né, o estilo de uma tabela, e ela vai ficar pronta, tá? É muito mais rápido. Vou criar outro aqui colocando imagens para vocês verem uma coisa. E é importante eu falar isso também. Cenas que são em perspectiva, elas não conseguem colocar escala. Isso já é comum lá no layout, a gente não consegue colocar escala em perspectiva. E aí vale lembrar que a gente precisa definir daí a nossa medida de viewport. Então, a gente pode vir aqui e adicionar a medida da viewport e adicionar. Então, essa viewport vai ter exatamente 15 por 10. Essa imagem vai ter 15 por 10. Eu posso aqui, ó, desativar bordas e centros e centralizar essa minha viewport só pela gradezinha. E eu posso rapidamente aqui, ó, inverter e, por exemplo, colocar todas as viewports. Duplico, clico no 3, duplico, clico no 4. Pronto, as nossas 4 viewports já vão estar exportadas. Uma coisa, a gente pode ver o preview delas. Olha só, clicando aqui no preview, a gente sabe quais são as cenas que a gente escolheu. Dependendo do teu arquivo, ele demora um pouquinho, tá vendo? Ele tá demorando um pouquinho para pensar, esse meu arquivo tá pesadinho. Mas ele é mais rápido do que uma viewport lá no layout, né? E pensa o tanto que a gente demoraria para arrastar, colocar 15 por 10 certinho, alinhar bem no centro da nossa prancha. Isso aqui vai pronto, tá? Eu vou deixar assim para esse arquivo não demorar tanto para poder explicar as outras funcionalidades. A gente tem aqui embaixo templates salvos, usar template, então é o botão, a gente escolhe o template e usa ele. E a gente tem a opção aqui de nome do template para salvar. Eu vou colocar aqui esse template teste e vou salvar ele, tá? Ele ficou aqui salvo. Ele vem para cá. Se eu trocar aqui, olha só, eu tenho aqui um compilado de cenas que eu já mais ou menos defini. E eu já deixei isso também, porque apesar da gente... E por que eu deixei isso aqui? Porque às vezes a gente trabalha, né, com projetos que são padrões. A gente coloca layout, as vistas, a civil... Enfim, você pode criar aqui a ordem de pranchas que você normalmente usa, quais viewports vão estar, e aí você só precisaria clicar nela, clicar aqui em alto, e ela vai se auto-regular para o tamanho aqui da escala que você já definiu, por exemplo. Ou se precisar trocar a escala, é mais fácil também por aqui, né? Ó, é muito mais rápido por aqui do que diretamente pelo layout se tiver que trocar. Então, lembre que também tem essa opção. Eu vou voltar aqui para minha cena teste, que foi a que eu estava usando, e olha só, ele criou aqui. Eu vou voltar aqui para mostrar um negócio para vocês, olha só. Se eu não tenho a imagem, ela dá como cena inexistente. Se eu tenho exatamente o mesmo nome da cena, ele puxa, tá? Então, olha aqui, eu tinha nesse template o layout, ele já trouxe a layout. Claro que a dimensão dela tá diferente, eu preciso vir aqui e readequar a viewport, mas
Como eu falei, é mais rápido do que fazer lá no layout direto, né? Aqui é mais rápido para ir. Essas travadinhas que tá dando, o meu salvamento é automático, tá? Não é que tá travando. É porque em 5 minutos o meu sketch salva e aí ele, querendo ou não, dá uma travadinha aqui. Então, olha só, cliquei aqui no alto, ele tá redimensionando aqui. E assim, ele tá demorando um pouquinho mais porque a viewport tá ativa. Porque se eu desativar isso aqui, fica bem mais rápido. Ó, técnico tem, cliquei alto, tá pronto. Ele já destravou. Ele demora um pouquinho se o preview tá ativo. Vou voltar pro meu template que eu tava antes, olha só. Já voltou aqui o que eu tinha escolhido antes, com as mesmas cenas e tudo certinho. Agora a gente vai exportar isso aqui. Clicando aqui em exportar, primeiro eu vou só explicar criando um arquivo novo. Eu vou fazer um outro vídeo só do Xref, tá? A gente pode vir aqui definir a pasta, então você escolhe o caminho onde você salvou os seus templates. E é importante dizer o quê? O que tem que ter nesse teu template, nesse arquivo, tá? Normalmente o meu tem capa e tem uma folha com o selo. Ele vai pegar essa folha com o selo, né, que é a última folha do template, para duplicar, tá? Então ele não pega a capa, ele pega a segunda folha que tem lá. E isso já basta. As outras informações a gente puxa pelos álbuns. A gente não precisa ter um template grande aqui dentro. É a capa e uma folha. Vou clicar aqui, que foi a que eu escolhi. No caso, esse aqui é o meu padrão, tá? Você pode fazer o seu padrão, você coloca o que você já usa, o selo que você já tem. E aí você vem aqui e pode definir o nome do arquivo. Então, eu posso colocar aqui executivo. E eu vou dar um continuar. A partir daqui, ele vai fazer sozinho. Ele vai abrir uma janelinha daqui a pouco com o progresso disso. E é assim, Fran, ele trava, ele demora? Todos os testes que eu fiz, ele não travou, tá? A ponto de fechar e tudo mais. Mas ele demora um pouquinho. Só que você pode ir fazendo outras coisas nesse tempo. Então, você pode conferir o e-mail, responder o WhatsApp, ligar para o fornecedor, mandar mensagem para o cliente, enquanto ele está exportando. Eu vou dar um pausezinho aqui no vídeo e eu volto quando ele estiver no finalzinho para dizer quanto tempo ele demorou para exportar essas 3 cenas. Lembrando que está demorando um pouquinho mais no meu computador porque eu também estou gravando, então eu estou com câmera, tô com um gravador aqui aberto, então o meu processador pesa um pouquinho mais. Chegamos no final, deu 6 minutos e 52 para exportar esse. Lembrando que eu tô gravando, então ele não demora tanto assim. Em arquivos menores também, mais rápido ainda. E aí ele automaticamente já dá a mensagem aqui, já diz para onde que foi salvo, e ele automaticamente, tá? Não tô fazendo nada, ele vai abrir o layout com o arquivo. Como a gente já fala, dependendo do tamanho do seu arquivo, pode ser que demore um pouquinho para carregar aqui a viewport, tá? Mas ele fez tudo sozinho. Ó, vou mostrar para vocês o que tem no meu template. Então tem a minha capa e a segunda página tem o meu selo. E é isso aqui a minha folha, meu arquivo de template, aquele que a gente selecionou lá. Então, eu tenho ele versão A4, A3, orientação em paisagem ou vertical, retrato no caso, tá? E aí, ele vai duplicar as outras páginas. Então, olha só, ele duplicou aqui e fez a layout. E aí, ele tá carregando aqui, ó, essa versão do layout, ela mostra aqui que tá carregando. Então, enquanto isso aqui está assim, passando essas barrinhas é porque ele tá carregando, ó, ele fica assim também com esse triângulo, é porque tá carregando as viewports ainda aqui dentro. E aí, mas olha só, essa aqui já carregou, eu já posso selecionar. Tá vendo que ela vem ajustada certinho, não preciso ficar aqui jogando para trás, jogando para cá, porque cada vez que isso aqui fazia, travava, inclusive travou, né? Em vez de eu ter esperado, eu fui demonstrar aqui, travou para vocês. Mas a gente já trouxe aqui a viewport na escala correta e no tamanho certinho. Inclusive, uma dica que eu dou, eu vejo quase ninguém usando, é usar o álbum inteiro aqui na parte da direita, ó, ao invés de ter ele pequenininho, que quase não dá de ver as informações, a gente estica ele e usa ele grandão aqui do lado, só para trazer as informações, né? Quero copiar aqui essa nota, eu só clico e trago aqui para dentro, ó, e monto a minha prancha. Então, esse material que, inclusive, a gente vai disponibilizar no plano premium para vocês daqui a pouquinho. Eu só preciso finalizar a montagem dele, porque eu estou atualizando.
Mas, por exemplo, estou fazendo a planta de layout, então eu tenho aqui a minha planta layout aqui, tá vendo? Ó, planta layout. Então, o que eu uso na planta layout? Tá tudo aqui nessa folha. Eu só venho copiando e colando as informações para cá. Ah, eu quero uma setinha de entrada, quero, sabe? Então fica muito mais fácil. Como eu falei, esse aqui ainda não está totalmente organizado. A gente está reformulando esse material para disponibilizar para vocês. Em breve a gente coloca nos arquivos complementares para vocês. E aí, olha só, nossas pranchas estão sendo exportadas. Claro que os bloquinhos aqui também eles não estavam adequados para essa escala, eles eram para escala 1 para 25. Eu precisava ter ajustado eles, eu não tinha ajustado ainda. Quero mostrar o que também. Aqui, ó, quando a gente seleciona uma viewport, inclusive essas aqui de mobiliário, a gente só precisa dar uma conferida e alinhar o mobiliário, às vezes, numa parede, tá? Porque como eles não têm a mesma visualização, tipo, a de baixo não tem parede, às vezes ela vem um pouquinho deslocada. Mas, tu vê, é só, por exemplo, pegar aqui um roupeiro, um armário, que eu sei que tá encostado na parede, né? Vir aqui, pegar o pontinho dele e arrastar lá para a parede, que ele fica exatamente na mesma posição, ó. Inclusive, aqui o de marcenaria também, apesar de achar que ele estava bem certinho, eu sempre dou uma conferidinha em alguma região, né, para ver se tá tudo certo. E você pode agrupar também para nunca mais perder essa referência, tá? Não necessariamente precisa, mas você pode agrupar se você quiser. E aí a gente então trouxe aqui para o layout as nossas pranchas rapidamente usando o layout inteligente. Esse é o básico do layout inteligente. O que a gente vai ter aí de próxima aula, tá? Usando como que exporta usando o Xref. Que, deixa eu dar um panorama aqui para vocês. Se vocês têm um arquivo de layout pronto e vocês querem adicionar, por exemplo, um complemento, eu fiz metade do apartamento, fiz o layout, fiz, por exemplo, living, sala e tal, área social, e eu quero juntar no mesmo arquivo de layout a parte íntima. Você consegue, usando o mesmo nome de prancha, quando a gente usa aqui a ferramenta de incluir em arquivo existente, ele vai identificar, opa, prancha de layout, eu vou colocar essa minha viewport na prancha de layout também. Mas isso eu vou fazer uma aula específica para eles, tá? Por hora, criar um novo arquivo aqui, tá explicadinho e vocês conseguem agora exportar com muita facilidade lá para o layout. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!